Então, pessoal, para quem não teve a oportunidade de saber o motivo dessa nossa live, ela foi pensada, gestada em razão desse cenário da pandemia, né? Já que a gente não pode fazer entrevistas coletivas presenciais, como é um ano eleitoral, a nossa assessoria de comunicação aqui do IPF realiza sempre em anos eleitorais várias coletivas com os procuradores regionais eleitorais daquele ano, né? Então, em razão dessa impossibilidade desse contato presencial, a gente pensou numa forma de contemplar essas conversas em forma de entrevista coletiva virtual para tentar minimizar aí e ajudar os colegas da imprensa e a sociedade em geral, né? Dr. Rodolfo Alves Silva é o procurador regional eleitoral, ele é membro do MPF e atua junto ao Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba. Doutor, eu vou começar com uma pergunta da colega Soni Lacerda, do Sistema Correio. Ela diz o seguinte: temos assistido a muitas lives de pré-candidatos em redes sociais nesse período de pré-campanha. Qual a recomendação da Procuradoria Regional Eleitoral para esses pré-candidatos? O órgão já está fiscalizando esse uso das redes sociais nesse período de pré-campanha? Primeiro lugar, bom dia a todos que estão nos assistindo. Parabenizo, Tiago, a iniciativa da assessoria de comunicação da Procuradoria da República da Paraíba de tentar, utilizando-se, né, dos nossos meios hoje disponíveis, atender a demanda da imprensa e da sociedade em geral e permitir que a gente possa trazer um pouco mais de luz a esse cenário tão conturbado diante de tudo que tem ocorrido. A pergunta da jornalista Soni Lacerda, ela é bastante interessante. E ela se insere num contexto sobre o que é possível ou não em relação à pré-campanha, né, em termos de propaganda eleitoral. A regra é que a propaganda dita e propriamente eleitoral, ela só possa ser realizada a partir do dia 16 de agosto. Entretanto, a gente bem sabe que nós vivemos um mundo político e bastante politizado, em que a dinâmica das eleições, a dinâmica da política, ela está presente no nosso dia a dia, independente de ser ano de eleição ou não. E não é diferente, e é mais presente, né, quando se trata de ano eleitoral. E aí nós temos todo esse ambiente de ferramentas e de situações hoje que estão disponíveis ou disponibilizadas à sociedade em geral e que têm sido bastante exploradas justamente por conta das regras, né, de restrição social. Se antes as pessoas faziam pré-campanha ou faziam essa propaganda pré-eleitoral em ambientes com a presença dos seus pretensos eleitores ou do cidadão em geral, digamos assim, hoje essas reuniões elas estão proibidas, né, não são indicadas e, portanto, resta àqueles que pretendem apresentar seu nome na próxima eleição, restam as mídias sociais, restam os meios de comunicação eletrônico para tanto. E, portanto, as lives, né, como estão sendo conhecidas ou nominadas, ela é um instrumento, de fato, hábil a atingir o maior número de pessoas e levar algum tipo de mensagem. Então, nesse cenário, o meio em si ele não tem qualquer tipo de restrição, né? Não há um impedimento de uso do ambiente virtual, das mídias sociais, para se levar algum tipo de mensagem. Aí a gente passa para o segundo ponto, que é justamente o conteúdo dessa mensagem. Nós já tivemos uma evolução na legislação eleitoral, em que eram proibidos um sem número de ações e de atitudes e de formatos de propagação de mensagem, mas desde 2015 houve uma grande ampliação daquilo que é possível fazer a título de pré-campanha, digamos assim, né, antes do dia 16 de agosto do ano da eleição. E nesse cenário, o conteúdo dessa mensagem é que vai importar além da própria forma. Em relação à forma, né, ao meio
já disse anteriormente que o uso da live ela não é um meio vedado, um meio proibido pela legislação. Aí nós temos que ver o tipo de conteúdo da mensagem que está sendo levado pelos pretensos pré-candidatos. Então, essa reforma que eu me referi em 2015, ela liberou e amplificou bastante o espectro de conteúdo que pode ser levado nessa mensagem. E restringiu apenas a impossibilidade de que, por meio dessas mensagens, haja um pedido expresso de votos. Então, o que não pode haver é um pedido expresso de votos por parte dos pré-candidatos dirigido ao eleitor em geral. Esse pedido não é só vote em mim, mas também no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o uso de expressões que são semânticas, são semelhantemente semânticas, e contém esse mesmo conteúdo, digamos assim, de pedido expresso de voto. Então, não só pedido expresso de voto, mas algumas frases, algumas palavras que possam ser assemelhadas ao pedido de voto são proibidas. Tirando essa proibição, o conteúdo ele é livre, com base na liberdade de manifestação do pensamento do candidato, na liberdade ou no direito à livre informação e à completa informação por parte do eleitor e do cidadão em geral. Então, esse conteúdo ele é bastante amplificado, tirando, no caso, essa pequena restrição ao pedido expresso de votos. Perfeito. Em relação à fiscalização, a gente depende muito da fiscalização do próprio eleitor. Os órgãos de fiscalização eles não são onipresentes, eles não possuem, fazer uma comparação, né, que nós tínhamos antigamente, tem ainda em relação aos meios de comunicação tradicionais, que são empresas que fazem um acompanhamento do conteúdo, fazem aquele monitoramento do conteúdo. Nas redes sociais, esse monitoramento online não existe. Então, o conteúdo está lá, muito provavelmente vai ficar armazenado na rede social e pode ser sindicado, pode ser analisado posteriormente. E aí nós contamos, como eu disse, com a participação da sociedade em nos levar ao conhecimento de eventuais fatos que possam se enquadrar nesse ato de campanha eleitoral antecipada. Doutor, então, aproveitando essa deixa aí, a gente já resolve aí a pergunta do colega Epitácio Germando, lá da Rádio Universidade FM de Patos. Ele pede para a gente expor os canais de denúncias. Onde é que o cidadão pode denunciar? Tanto ao Ministério Público do Estado, como também para o Ministério Público Federal. Tá. É o seguinte, a gente tem, na eleição municipal, a proeminência, a importância, a linha de frente adotada pelos promotores eleitorais nas diversas zonas eleitorais no Estado, né? Um total de 69 zonas eleitorais no Estado. Então, o ideal é que essa representação ela seja encaminhada diretamente ao promotor. Aí nós temos o que nós estamos passando, esse período de restrição. Então, as promotorias, como diversos órgãos públicos, estão fechados, sem atendimento presencial, e, portanto, nós temos que se utilizar dos meios virtuais para fazer esse tipo de denúncia, esse tipo de levar a representação ao conhecimento dos promotores. O Ministério Público Estadual, atualmente, ele recebe essas denúncias em meio eletrônico por meio da ouvidoria deles. E é de meu conhecimento, espero que em breve esteja à disposição da sociedade, um novo sistema que está sendo desenvolvido pelo Ministério Público Estadual, justamente para facilitar esse acesso virtual do cidadão às representações e formulação de denúncias ao órgão do MP local, certo? Então, a princípio, ouvidoria do Ministério Público Estadual e um outro canal de fácil acesso, já aí bastante pacificado, é o Serviço de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal. Esse Serviço de Atendimento ao Cidadão ele está disponível nas páginas, nos sítios eletrônicos, nas diversas procuradorias, está disponível também em aplicativos, nas plataformas de aplicativos, né? Então, assim, existe o serviço, que é o nome do aplicativo, e que está lá, uma das...
MPF Serviço. E lá, uma das opções, dentro de uma gama de opções que está disponível ao cidadão, está a opção de fazer ou de levar ao conhecimento do Ministério Público Federal essas representações. Então, com essas representações formuladas, a Procuradoria Regional Eleitoral vai fazer o direcionamento aos promotores eleitorais responsáveis por essa análise. Como eu disse, eles que são os verdadeiros atores nessa eleição municipal. Doutor, para complementar essa pergunta do colega Epitácio da Rádio Universidade de Patos, só um questionamento. O Ministério Público, ele precisa ser provocado para que ocorra? Não, o Ministério Público, como um todo, como um princípio, ele tem o dever de agir de ofício, tá? Isso aí é uma regra básica. Agora, como eu digo, a gente, nessa sociedade de informação massificada, né, assim, a quantidade de canais, a quantidade de informação, é humanamente impossível que o órgão, que não dispõe de um serviço assim, de ficar catando irregularidades, não possui um serviço de ficar bisbilhotando irregularidades no contexto geral, e nem seria possível isso, nem indicado. O espectro que chega, de informação que chega ao membro, ao promotor, ao procurador regional eleitoral, ele é muito reduzido no ambiente que a gente vive de massificação da informação. Então, é difícil imaginar que a gente vai conseguir, de uma maneira efetiva e eficiente, atuar somente de ofício. E daí a importância do cidadão. O cidadão, além de principal ator no processo eleitoral como um todo, é o detentor do poder, que é transferido e é exercido por meio de seus representantes eleitos, ele também é o principal destinatário da propaganda, quer seja propaganda eleitoral no período próprio, quer seja da propaganda irregular, quando ela existe, antes do período autorizado. Então, o ideal é que haja essa conscientização do eleitor. E os canais que são disponibilizados, é importante que se diga, a gente tem sempre uma preocupação com segurança, com a identificação de quem está levando a denúncia, com medo de ser perseguido, algum tipo de coisa. É bom que deixe claro que todos os canais, eles, principalmente o Ministério Público Federal, ele tem resguardado o sigilo da identidade do representante. Então, esse sigilo sequer é conhecido do procurador, do promotor que vai atuar naquele caso. O que é levado ao conhecimento, o que é mais importante, que chega ao conhecimento da instituição, chama-se fato. Descrição do fato, com as respectivas provas, e a partir disso é que o promotor eleitoral, como estou dizendo que são os principais atores nesse processo eleitoral, é que vai poder fazer uma análise e, a partir dali, formar sua convicção jurídica, se vai instaurar um procedimento ou não, se vai ajuizar algum tipo de representação ou não. Perfeito. Pergunta agora do colega Silas Batista, da Rádio CBN Campina Grande. Principalmente nas cidades do interior do estado, se vê muitos gestores se apropriando de ações de combate ao coronavírus para promoção pessoal. Como o MPF e o Ministério Público Eleitoral têm atuado para impedir esse tipo de prática? Vou tentar ambientar, Silas, essa sua primeira a resposta, tentar ambientar no que a gente convive em termos de marco normativo, digamos assim, o que existe da legislação, né? Nós temos uma gama de condutas que são direcionadas aos gestores públicos, certo? São destinados àqueles ocupantes de cargos públicos, em geral. Essas condutas são as denominadas condutas vedadas, né? Que elas definem algumas práticas que são tidas como irregulares, objetivamente, e que também configuram, ou podem vir a configurar, dependendo da sua conotação, um ato de improbidade administrativa. Então, veja a gravidade que existe. Então, nós temos a descrição de alguns condutas. Nesse meio tempo, nós temos particulares que, eventualmente, podem fazer algum tipo de ato que seja similar, um particular que não seja uma autoridade pública e que pode fazer uma atitude similar ao que um gestor público está fazendo. Tá? Isso a gente está analisando em geral. Então, ao particular, em linha de princípio, ele não é proibido, mesmo que no futuro ele vá se apresentar como pré-candidato. Só que tem um detalhe que eu vou trazer ao final em relação ao particular.
Em relação ao gestor público, né, essas condutas vedadas, né, especificamente aquelas condutas de gestão ligadas à administração, elas devem ser trabalhadas obedecendo aos princípios a que são submetidos todos os gestores públicos, dentre eles, e principalmente nesse contexto, a questão da publicidade, a questão da impessoalidade e a questão da eficiência. Então, esses três princípios, digamos, nesse cenário, eles delimitam ou conformam a atuação dos gestores, isso em toda a sua atividade administrativa e mais especificamente em relação a essa atividade nesse período de pandemia. E aí nós temos, assim, como vem atuando o Ministério Público Eleitoral nesse sentido, né? No passado recente, foi expedida uma orientação técnica aos promotores eleitorais por parte da Procuradoria Regional Eleitoral, tentando uniformizar justamente essa atuação, né? Sugerir e apontar aos promotores, já que esses dispõem também de independência funcional, levar alguns elementos para que os promotores tomem como balizas para analisar a atuação dos gestores nesse período de pandemia. E um desses aspectos foi justamente isso, a obediência ao princípio da impessoalidade, não pode haver direcionamento de beneficiamento das políticas públicas em relação a determinados setores. Então, se alguém se enquadra naquele critério definido pela política pública de benefício tal, ele deve ser atendido independente de sua situação ou conotação ou interesse político. Então, são situações que os promotores já estão observando, tem procedimentos instaurados, expedidas recomendações aos gestores e os promotores estão atentos a toda essa dinâmica, sem falar que os promotores eleitorais eles não se desinvestem da sua atuação em relação a outras temáticas. Então, por conta disso, e como eu disse que aquelas condutas, né, que são condutas vedadas, também configuram atos de improbidade administrativa, os promotores já estão e já fazem esse acompanhamento diuturno em relação ao atendimento desses princípios. E aí eu volto em relação à questão dos particulares, né? Embora os particulares não ocupem função pública, não administrem recursos públicos, a eventual prática de fatos que possam ter conotação eleitoral, eles podem trazer reflexo em eventual eleição ou eventual pleito que se avizinha, principalmente na configuração de um abuso de poder. E então não vai se analisar um fato específico, a conduta A, B ou C. Ela pode até configurar especificamente uma propaganda eleitoral irregular por parte do particular, isso é fato, e aí tem que ver as circunstâncias do caso concreto, mas analisando o conjunto daquilo que o particular faça durante esse período da pandemia, que pode vir a restar configurada a prática do abuso de poder. E aí sim, o candidato, caso eleito, pode vir a ter cassado seu diploma, né, e ser também imputada a sua inelegibilidade, caso a ação seja julgada procedente lá na frente. Certo. A pergunta do colega João Paulo Medeiros, do Jornal da Paraíba, vai nessa linha também. Ele diz, a presença do pré-candidato na entrega de máscaras, cestas básicas ou semelhantes pode acontecer? Há um período da legislação eleitoral que proíbe essa presença? Pois bem, João Paulo, mais uma vez, a gente tem que analisar os fatos num contexto mais geral. Digamos que o futuro candidato ele seja o funcionário do órgão, que é responsável naquela prefeitura pela entrega desse material. E não tem como se furtar a participar, ele está ali desempenhando sua função. Agora, se o gestor ou alguém, mesmo daquela secretaria, daquele órgão, que está no nível de administração, um nível mais elevado na esfera administrativa, ele começa a participar desses atos de execução, aí sim pode estar ocorrendo um desvirtuamento, pode estar ocorrendo um eventual benefício eleitoral por parte daquele gestor, que não teria a obrigação, estrito sensu, de estar presente nesses atos, porque não é imprescindível a sua presença lá, e ele pode estar se utilizando disso para capitanear dividendo político. Então, isso sim pode configurar a promoção pessoal, que é uma conduta vedada ao gestor. Essa conduta é vedada nas hipóteses de distribuição de bens
É bom que fique claro o seguinte, a regra no ano da eleição é a proibição da distribuição gratuita de bens e serviços por parte da administração pública. Essa é a regra. Agora, a lei excepciona 3 situações. É o estado de calamidade pública, o estado de emergência e a existência de algum programa social já em execução no ano anterior ao da eleição. Então, nós temos aí nos diversos municípios uma dessas exceções, que é a questão, normalmente duas, nesse atual cenário. Normalmente nós temos um programa social que já está em execução e nós temos também a ocorrência de uma situação de emergência. Então, essas duas situações, elas autorizam o poder público a fazer essa distribuição gratuita de bens. Agora, não pode haver nessa distribuição gratuita de bens e serviços a promoção pessoal. E aí vai ser analisado cada caso concreto, balizado, na minha ótica, nessas circunstâncias. Se a pessoa tem é imprescindível a sua presença naquele ambiente, regular a sua participação, porque faz parte da própria dinâmica e execução do serviço. Se não é, aí sim pode estar havendo o benefício ou uso devido desse programa social ou dessa distribuição gratuita de bem com base na situação de emergência, pode estar havendo uma promoção pessoal e, portanto, um benefício eleitoral que é vedado aos gestores nesse período eleitoral. Doutor Rodolfo, o senhor sabe que jornalista gosta de números, né? E alguns colegas estão perguntando aqui no privado se já existe um número de procedimentos que foram instaurados pela Procuradoria e quais as situações mais comuns que estão sendo relatadas nessas denúncias. De fato, números é o que faz potencializa a informação, né? Nós temos, como eu já disse, ambientes distintos, né, de atuação nessa eleição. Na linha de frente estão os promotores e no aspecto da coordenação, nós temos a Procuradoria Regional Eleitoral. Como eu já disse também, nós temos 2 ambientes distintos de recebimento de representações e também ambientes distintos onde essas representações elas tramitam. Então, o Ministério Público Estadual tem um sistema próprio e o Ministério Federal e Eleitoral, né, a Procuradoria Regional Eleitoral, nós temos um outro sistema. E esses sistemas eles não se comunicam. Assim, são instituições diferentes, não se comunicam. Então, eu não tenho como ter um levantamento específico, posso até fazer esse levantamento junto aos promotores e repassar posteriormente à imprensa, mas a gente não tem um levantamento de quantos procedimentos especificamente eles estão ou foram instaurados por conta dessas questões atinentes à pandemia. Tenho conhecimento de alguns casos, por exemplo. Vamos fazer um compromisso perante os colegas. Nos próximos dias, a gente se compromete a fazer esse apanhado e eu isso para a imprensa e a gente abastece a imprensa com esses dados. Exatamente. Um conhecimento que a gente tem são de alguns poucos casos que chegaram ao conhecimento recentemente e já foram encaminhados. Mas, como a gente vai fazer esse levantamento, acho que é melhor dar uma informação mais concreta e mais completa. Então, João Paulo aí, colega dos números, em breve isso será atendido. Doutor Rodolfo, um questionamento aqui do colega Josusmar Barbosa, o Manso, um abraço para o Manso aí da Rádio Caturité de Campina Grande. Ele quer saber se os gestores públicos e pré-candidatos a prefeito e a vereador também podem fazer essa distribuição de máscara, de álcool, de luva e dinheiro nesse período da pandemia, mesmo que esse período seja vedado. Mesmo que o senhor já respondeu, mas a gente pode reforçar aí. Tá, vamos lá. Essa distribuição, mais uma vez, nós temos 2 cenários que precisam ser bem claros, tá? O primeiro é esse cenário de distribuição de bens por parte da administração pública. Como eu disse, é possível essa distribuição desde que obedecidos a critérios objetivos, principalmente a questão da publicidade, né, a questão da impessoalidade, na distribuição desses bens ou na identificação dos beneficiários, tá? Como eu coloquei no outra resposta, nós temos a possibilidade hoje de um programa social já em curso e criado por lei em determinado município. Essa lei ela tem que estabelecer esses parâmetros, tá? Para poder haver essa distribuição. E no caso da distribuição com base na situação de emergência que esteja reconhecida em determinados municípios, aí também o ato que instituir essa distribuição gratuita, ele precisa estabelecer esses critérios. Não é uma distribuição indiscriminada que vai livrar o gestor de possível questionamento na esfera eleitoral. E principalmente se for constatado
o direcionamento dessa distribuição de bens e serviços para pessoas que não precisem, que não se enquadram naquela situação de emergência, que é o que justifica essa distribuição. Então, este é um cenário. Então, nesse cenário de distribuição por parte do poder público, é possível a participação apenas e somente dos agentes diretamente envolvidos nessa distribuição, né? Os agentes envolvidos no cadastro das pessoas, os agentes envolvidos na entrega do bem ou do serviço ou do recurso financeiro, e não a participação de outros gestores que não tenham correlação com a execução da medida, certo? Porque aí sim, essas pessoas que estão lá e que não têm relação com essa distribuição, eles estão, de fato, se aproveitando do momento para se tornarem mais conhecidos e, portanto, obterem ganhos eleitorais indevidos por conta da execução dessas políticas públicas, tá? Com recursos públicos. Então, é bom que fique claro essa situação. Ponto. Uma outra situação que é bom se avaliar é a questão do particular, né? Assim, o político, ele não se despe do seu cargo, da sua função, quando atua em determinados parâmetros, em determinadas situações particulares, né? Por exemplo, eu falo por mim, eu não me dispo do cargo que eu ocupo quando eu faço uma doação para ajudar uma pessoa, ou ajudar uma entidade. Eu não deixo de ser ou de estar onde eu estou, né, em relação à visão da sociedade. E o político e o gestor público, o empresário também não se despe disso. Agora, o que é importante e vai ser analisado em relação ao particular é como ele está fazendo esse tipo de atividade, né, essa atividade beneficente. Um primeiro aspecto, esse político já tem alguma entidade que ele já trabalha diuturnamente, que está diretamente relacionada com essa entrega de bens, né? Ou ele agora está se aproveitando dessa situação de calamidade para aparecer um pouco mais perante a sociedade, né? Vai depender muito do contexto a ser analisado, e é só em cima disso que vai poder se avaliar com bastante objetividade, primeiro, ao gestor público se configurou ou não uma conduta vedada, né, que eu já disse, em relação ao particular, que atua com recursos próprios, ou também coletando recursos de particulares, se esse valor está sendo utilizado de maneira abusiva, de maneira a desvirtuar e a influenciar negativamente na normalidade do pleito eleitoral que vai se aproximar. Então, são circunstâncias que precisam ser bem avaliadas, depende de análise de prova e tudo mais. Agora, certamente ninguém está impedido de fazer suas ações benéficas. Agora, vai depender da forma, intensidade, do seu histórico de ações praticadas anteriormente a essa pandemia. Então, é todo um contexto que vai precisar ser avaliado. Rodolfo, estou com um questionamento aqui da doutora Janaína, nossa colega lá da procuradora lá no município de Monteiro, região, né? Aproveitar também para mandar um abraço para o doutor Vitor Vaz, que está acompanhando a live. E a doutora Janaína faz uma pergunta bem interessante. Ela pergunta sobre as máscaras que têm logotipos de prefeituras. E aí? Configura crime eleitoral, propaganda antecipada? Como é que a gente pode tratar isso aí? A máscara, a distribuição de um bem que configura ou que contém algum tipo de propaganda do município, do ente que está distribuindo, a princípio ela não configura. Porque a gente pode entender ou identificar, em linha de princípio, uma propaganda institucional, certo? Que não está ainda vedada aos entes municipais, e essa vedação ela só se inicia nos 3 meses anteriores à eleição, que aí sim está vedada qualquer tipo de publicidade institucional. Antes desse período, desses 3 meses, ou além desses 3 meses, a propaganda institucional está permitida, obedecida àqueles limites, né, que nós temos, que os gastos com a publicidade institucional nos 6 meses do ano da eleição, ele deve ser similar à média dos 6 meses dos 3 anos anteriores ao ano da eleição. Então, é feita essa média dos 3 últimos anos e vai ser comparado com o gasto que foi efetivado nesses 6 meses agora desse ano. Então, é permitida a propaganda institucional. Agora,
não se pode confundir propaganda institucional com promoção pessoal do gestor. Não se pode utilizar a propaganda institucional da prefeitura e botar do lado a foto do prefeito ou do vereador, por exemplo. Então, uma coisa é distribuir com o logo da Câmara de Vereadores, distribuir com o logo da Prefeitura Municipal. Outra coisa é incluir nome de gestor, nome de administrador, foto de A ou de B. Aí sim nós temos um desvirtuamento da propaganda institucional e também uma infração à legislação eleitoral, por conta desse benefício pessoal, dessa promoção pessoal que está sendo identificada na situação. A preocupação da colega Edilane, do site Paraíba Já, é a seguinte: essas visitas, essas ações de auxílio à população, até as declarações indiretas sobre assuntos eleitorais, isso pode ser caracterizado como propaganda eleitoral antecipada? Edilane, como eu já disse, assim, o espectro do que é permitido nessa pré-campanha é muito grande. São poucas coisas, digamos assim, poucas situações que, no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e com base na legislação, que se enquadram hoje na situação de propaganda eleitoral antecipada. Embora a regra seja, é proibida propaganda eleitoral antes do dia 16 de agosto do ano da eleição. A regra é essa. Só que a exceção, ela ampliou muito, quase tornou-se uma regra, né? Então, o que hoje nós podemos analisar são alguns aspectos do ato para identificar se existem alguns elementos que configuram aquilo que hoje tem se entendido como propaganda eleitoral antecipada. Então, em linha de princípio, nós temos a questão do conteúdo, né? Então, a propaganda, a mensagem, ela tem que conter um pedido expresso de votos, como eu já disse anteriormente, ou alguma expressão que seja similar a esse pedido expresso de voto. O segundo aspecto que tem que ser levado em consideração é a questão atinente ao gasto que foi realizado. Então, eventuais propagandas ou eventuais mensagens que o custo ele seja muito baixo, é entendido como possível, né? Você não vai entender que aquela mensagem, mesmo permitida, se foi um gasto exacerbado, aí sim nós temos uma infração também à legislação eleitoral e pode configurar, por conta desse abuso, desse excesso do uso dos recursos, nós podemos identificar a prática de uma propaganda irregular. E o terceiro ponto é o meio, a forma como essa mensagem ela é levada. Então, naqueles meios que a mensagem ela já é proibida no período eleitoral, ela também, essa mensagem, mesmo sem esse conteúdo eleitoral, ela é proibida no período pré-eleitoral. Então, por exemplo, uma mensagem que não tenha conotação eleitoral, não tenha pedido expresso de voto, mas que tenha alguma conotação eleitoral e que seja veiculada por meio de um outdoor, ela é uma propaganda eleitoral antecipada, porque está configurada a questão da mensagem com conteúdo eleitoral, mesmo que não haja esse pedido expresso de voto, está configurado o meio que é proscrito, que é proibido, mesmo durante a eleição. Então, esse tipo de situação que deve ser analisada. Então, em linha de princípio, as visitas, essas ações de auxílio não são proibidas. Agora, mais uma vez, tem que se analisar o conteúdo que está sendo disseminado. Eu posso chegar na casa de alguém a título de fazer uma visita por conta dessa situação da pandemia, para ver como a pessoa está, se está precisando de algo, e chegar lá e pedir o voto. Aí eu não posso fazer isso. Doutor, e quando o senhor bebe uma aguinha aí, eu vou para o Momento à Luz, sugerido pela nossa colega Iris aqui. O Iraçu Medeiros, promotor de justiça e servidor do MPF, está acompanhando nossa live. Como já dito, o procurador Vitor Verde, doutora Janaína, lá de Monteiro, o Alisson Bezerra, jornalista, Edmilson Campos, promotor de justiça do MPPB, a colega Vera, também servidor aqui do MPF, o radialista Eliomar Gouveia, enfim, são várias pessoas e a gente, na medida do possível, vai tentando lembrar de todos aqui e agradecendo pela audiência. Mas estou com mais uma pergunta aqui interessante da colega Edilane, do Paraíba Já, sobre fake news. O candidato, seja ele a prefeitura ou a Câmara de Vereador,
que publicar fake news em seus canais online ou até em declarações públicas, como punir esses candidatos? Em linha de princípio, né, a publicação feita em sites de prefeitura ou câmara, elas não podem ter qualquer conotação eleitoral. Esse é o primeiro ponto. Assim, é totalmente proibido, entra naquelas situações que eu disse, que o meio, né, a forma de divulgação da mensagem, ela é totalmente proscrita. Então, se não pode divulgar mensagem de conteúdo eleitoral na época da campanha em sites, em meios de comunicação dos órgãos públicos, também não se pode fazer qualquer tipo de uso desses meios hoje para essa finalidade. É o primeiro ponto. O segundo, né, a legislação trouxe uma obrigação e uma responsabilidade do candidato no período eleitoral de conferir e se responsabilizar por aquilo que ele está divulgando em seus meios de comunicação. Isso no período eleitoral. No período pré-eleitoral, nós estamos falando da pré-campanha, já que não é possível fazer essa propaganda, né? Não é permitida a propaganda eleitoral. A divulgação de fake news, ela se insere no contexto amplo da pré-campanha, né? O conteúdo das mensagens, né? Primeiro, se tiver uma conotação eleitoral e não tem pedido expresso de voto, é permitido. Agora, se o conteúdo dela, além de viabilizar uma mensagem eleitoral, ela tem um conteúdo falso, essa mensagem ela pode ser retirada pela Justiça Eleitoral justamente porque está trazendo um prejuízo e levando uma inverdade ao conhecimento do eleitor ou do cidadão, certo? Porque digamos que nesse momento é o cidadão em geral que está sendo direcionado, está sendo a ponte final, o ponto final daquela informação. Né? Durante a campanha a gente trata mais do eleitor, digamos assim, porque a gente está em busca do voto, o candidato está em busca de voto na época da eleição. Nesse momento ele está numa perspectiva de firmar seus posicionamentos, de levar o conhecimento à população em geral, sua forma de pensar, sua forma de pensar e de agir. Né? Então, na medida em que ele divulga uma fake news, ele está se submetendo à possibilidade de responder civil e criminalmente, dependendo do nível do conteúdo, e também eleitoralmente, caso isso tenha um conteúdo eleitoral e, portanto, possa vir a afetar a pretensa candidatura de alguém. A gente já está com 40 minutos de live aqui, vamos tentar ser mais objetivo para a gente tentar atender o máximo de colegas possível. Thaís Cirino, do jornal A União. Eu não sei se constitucionalmente é possível, mas ela pergunta aqui, no caso de uma mudança na data das eleições, isso afetaria possíveis ações contra pré-candidatos que cometeram atos vedados nos prazos anteriores à mudança? A legislação eleitoral, dependendo do tipo de fato, do tipo de ato, ou de tipo de infração eleitoral, ela tem marcos temporais diversos, né? Alguns precisam ser praticados dentro do período eleitoral, outros nos 6 meses antes da eleição, outros no ano da eleição, e outros não têm um limite tão fixo, né? Assim, um limite tão fluido. É um limite fluido porque diz respeito, por exemplo, aos atos que podem configurar um abuso de poder. Então, não é um ato simples ou um ato único, mas às vezes um conjunto de atos que configuram o abuso de poder. Então, se houver uma alteração na data da eleição, algumas condutas certamente terão influenciados o marco, algumas até ampliando, né? Ampliando esse período de vigência ou de restrição daquela conduta. E outras, talvez tenham um período diminuído, mas certamente vai afetar nesse sentido. Certo. Luiz Torres, do Sistema Arapuã, o colega pergunta se o senhor é a favor da realização das eleições esse ano, mesmo que sejam proibidos os atos de aglomeração, contato direto com o eleitor. Como é que seria a campanha nesse cenário? Olha, é até difícil ser contra ou a favor, porque depende muito do cenário que a gente vai enfrentar, né? Se a gente está numa situação... É uma situação de total indefinição. Nós temos um fator externo
a política, um fator externo, a economia, nós temos um fator externo, que nós não temos parâmetros confiáveis, parâmetros científicos definidos do que é o que deixa de ser, e quais as consequências dessa doença, né? Então, nós temos uma situação totalmente fora do contexto, né? E aí, quando nós chegamos à campanha eleitoral, nós temos uma prática, ou diversos atos, né, que são costumeiramente entendidos como atos de campanha, alguns atos estão ou foram ou são proibidos, outros nem tanto. Então, assim, a dinâmica de uma eleição, ela de fato, historicamente, ela tem esse conteúdo, essa proximidade entre o eleitor e o candidato, a presença física, a participação das carreatas, a participação de comícios. Só que tudo isso, no dia de hoje, ela está passando por uma mudança. Nós estamos mudando, talvez evoluindo, o que levaria talvez 10 anos para evoluir, a gente está evoluindo em 2 meses, em relação à quebra de diversos paradigmas, né? E não é diferente em relação ao que seria uma campanha, qual o formato de uma campanha, qual o formato de uma propaganda eleitoral, né? Então, assim, da mesma forma que os órgãos eles estão se adaptando, a sociedade inteira está se adaptando a essa nova realidade, não seria diferente em relação a atuação do político na busca de influenciar no pensamento do eleitor a ponto de obter o seu voto. Então, penso que, caso venha a ser alterada a data da eleição, ou mesmo que nós tenhamos mantido a data, algumas medidas elas possam ser restringidas sem prejuízo, na minha ótica, à dinâmica, né, das eleições, porque eu acho que a nossa sociedade, por conta dessa pandemia, ela precisou, forçadamente, se adequar a muitas coisas novas. E eu acredito que a sociedade brasileira ela tem essa plasticidade, essa possibilidade de se adaptar sem tamanho prejuízo àquilo que o legislador quer, que o constituinte quer, que é um amplo debate de ideias e a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Procurador, mas aí, em caso de adiamento, qual seria essa solução em relação aos mandatos que estão se expirando agora no dia 31 de dezembro? Olha, essa discussão de nível de parlamento, de nível do Tribunal Superior Eleitoral, que nós temos hoje já definido. Nós temos um grupo de estudo que já vem de um tempo, desde o início dessas medidas restritivas. Esse grupo de estudo foi formado pelo TSE e visa justamente buscar identificar saídas, identificar cenários para subsidiar não só o Tribunal Superior Eleitoral, como o próprio Congresso Nacional, em relação aos efeitos dessa pandemia no processo eleitoral como um todo, né? O processo eleitoral é bastante complexo, são inúmeros atos, são inúmeras situações, envolvem diversos interesses, direitos, então acaba que é difícil, numa solução mágica e simples, atender todos esses complexos de interesses envolvidos, né? Mas essa discussão certamente vai passar pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A preço de hoje, levando em consideração o cenário que a gente tem hoje, justamente porque esse cenário é muito mutável. Amanhã, para a nossa felicidade, poderia surgir, ou pode surgir, uma notícia de algo que amenize, ou controle, ou resolva, ou que dê um horizonte mais definido em relação a essa situação da pandemia. Ou não, essa situação pode não chegar esse ano, ou pode demorar de maneira a influenciar o processo eleitoral como um todo. Então, acho que o Congresso Nacional é que vai discutir isso. Acredito que não haja espaço, constitucionalmente falando e faticamente falando, de prorrogação desses mandatos. O que pode haver apenas algum ajuste do processo eleitoral e de afrouxamento de algumas regras, por exemplo, o julgamento das contas dos candidatos eleitos, prazo de prestação de contas, alguma coisa nesse sentido, de modo a que as eleições possam ser realizadas, talvez até num outro formato, como já foi proposto pelo TSE, em vários dias, para eliminar a possibilidade em vez de ser só num dia, ser em vários dias, para eliminar a possibilidade ou diminuir as chances de aglomeração,
mas adiar essa, para que haja um planejamento melhor em relação a essa nova adequação, mas sem alterar a atual duração dos mandatos dos prefeitos que foram eleitos em 2016. Certo. Eu acho que antes das considerações finais, a gente deve fazer mais uma pergunta aqui do colega Rafael Oliveira, da Rádio CBN de João Pessoa, uma pergunta bem interessante. Ele diz que já faz tempo que os showmícios estão proibidos, não é isso? Como é que a lei vai ser aplicada caso algum artista faça live em prol de um candidato, outros vai ser permitido? Como é que se houver essa questão das lives nas redes sociais, tanto na pré-campanha quanto na campanha eleitoral? A questão das lives, assim, o artista, né, como cidadão, ele não está proibido de externar sua opinião. Isso aí, na live, no show, ele não está proibido de externar sua opinião. Né? O cidadão também tem a liberdade de assistir ou não, né, aquela apresentação artística, ou endossar ou não o pensamento do artista. Agora, nas lives não pode destoar de uma apresentação musical para um ato de pré-campanha ou um ato eleitoral. Daí, de fato, não é possível ser feito. O segundo ponto é sobre a participação de artistas em lives formuladas por candidatos ou pretensos candidatos, que aí sim, a live que é feita pelo candidato, o pretenso candidato, pelo político, ela, por si só, ela já tem uma conotação eleitoral. Embora não haja pedido expresso de voto, possa não se enquadrar naquela situação de propaganda eleitoral explícita, mas ela é um ato de pré-campanha, digamos assim. Então, estaria, por conta disso, vedada a participação de artistas. Como eu disse, a forma como a coisa é feita, como o ato, como a mensagem é levada, ela deve observar as restrições que são impostas durante o período eleitoral, como é o caso do outdoor. Então, se no período eleitoral, onde está autorizada, aí sim, a propaganda eleitoral, o pedido expresso de votos, se está vedada a participação de artistas nesses atos eleitorais, também a participação de artistas nesse período pré-eleitoral estaria vedada nas lives ou outros eventos que tem essa conotação. Mais uma vez, a regra ainda é a proibição da propaganda antes do dia 16 de agosto, salvo esses atos que têm um conteúdo eleitoral, mas que a legislação permitiu. Né? Agora, o uso de artistas nesse tipo de ato não é possível, porque na campanha eleitoral não é possível a participação de artistas em atos de campanha. Perfeito. Doutor, eu acho que por hoje é só essa primeira live desse projeto aqui da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal. A gente tentou fazer uma coletiva de imprensa virtual para atender questionamentos dos colegas que diariamente procuram a Assessoria de Comunicação aqui do Ministério Público Federal e aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colegas que participaram, que interagiram, a sua disponibilidade também em participar e passo a palavra para as suas considerações finais. Tiago e Iris, né, que compõem a nossa assessoria de comunicação, parabenizo a vocês primeiro pela iniciativa, né, pela disposição em ampliar os horizontes, digamos assim, né, vocês que já estão assoberbados de trabalho, a FASCOM é bastante atuante, recebemos relatórios mensais sobre as demandas que são atendidas e que são, né, respondidas à imprensa, então, assim, é um trabalho bastante encorpado e, mesmo assim, vocês ainda buscaram e buscam ampliar os horizontes nesse período que a gente está com restrição. Todos trabalhando em casa, mas com as restrições de presença física. Então, a iniciativa é louvável, parabenizo aos profissionais da imprensa que buscaram esse meio também como uma forma de terem atendidas as suas pretensões, porque atendendo ao jornalista, a gente está atendendo a população em geral nesse momento, e posteriormente, assim mais, certamente, essa informação certamente será ampliada e amplificada os seus efeitos para a população em geral que acompanha os diversos meios de comunicação social. Então, beleza. Obrigado, doutor Rodolfo, obrigado aos colegas jornalistas, Iris aí que está na retaguarda, e até uma próxima oportunidade. Na quarta-feira, a gente vai fazer uma com o colega pregoeiro do MPF, o colega Leonardo Mota. Espero contar com a participação de todos também. A gente vai falar sobre esse cenário da pandemia, licitações, como é que fica essa questão. Conto com a audiência de todos e até lá. Beleza? Obrigado, doutor.
Até mais. Até logo. Obrigado a todos que acompanharam a live.